Bom, Edu, São Paulo vai visitar o nosso patrão. Boa viagem ao São Paulo, na terra do nosso patrão. Mas a dúvida que fica, e o torcedor, ele imagina, né, quando o São Paulo anuncia o Oscar, como vai funcionar esse time? Onde é que o Zubeldia vai encaixar o Oscar para que ele funcione como se espera dentro do São Paulo? A gente tentou aqui dar uma olhadinha na prancheta do prof. Zubeldia, do Zuba, que esteve aqui recentemente no Bola da Vez, para visualizar o que é que pode ser o São Paulo. Porque, claro, que o Oscar foi contratado para ser titular, e aqui ele já aparece no nosso campinho, no meio-campo. E o grande segredo, o grande dilema, a grande questão é como encaixar Lucas, Luciano, Jonathan Calleri e o Oscar, porque eles de fato são os 4 melhores jogadores que o São Paulo tem. Era uma discussão parecida que existia quando, ao invés do Oscar, o jogador de destaque era o Rames Rodrigues, mas o Rames não queria nada com nada. Para encaixar esses 4, o que eu imagino que funcione, especialmente com bola, é um time num 4-4-2 nesse desenho, né? O Igor Vinícius agora como lateral definitivo, Rafinha foi embora, ele revezou com o Rafinha na temporada, Arboleda e Alan Franco, uma zaga de bastante qualidade, gosto muito dos 2 zagueiros do São Paulo. Já colocamos o Enzo Dias, que não foi anunciado, mas lateral esquerdo que vem por empréstimo do River Plate. Esta é uma ótima notícia, Pablo Maia voltando de lesão, espero que volte com o mesmo vigor físico e a mesma qualidade que mostrava no primeiro semestre. O Alisson, que voltou no finalzinho da última temporada, como 2 volantes, o Alisson um pouco mais de saída, mas ambos nesse papel. E se o São Paulo quiser, se o Bobageira quiser uma dupla de volantes um pouco mais conservadora para dar mais liberdade para os 4 homens de frente, o Luiz Gustavo, que é um jogador muito confiável, é a opção, mas imagino que de largada o Alisson seja um jogador bem observado. E aí os 4 homens de frente. Dentro desse desenho, assim, o Luciano, ele é ponta? Não é ponta. Ele é um meia que vem de lado? Também não é. Até para jogar de 10, como ele foi obrigado, entre aspas, a jogar na última temporada, não é o papel dele. Até por isso o Zubeldia queria um jogador com as características do Oscar. Para isso funcionar, o Luciano joga na função onde ele mais gosta, que é de ponta de lança. Aqui está o centroavante, por trás do centroavante vem o Luciano, com liberdade para flutuar, eventualmente para voltar. Se o Calleri abre um pouco, ele fecha por dentro. Então, para o Luciano, com bola, sempre lembrando, esse desenho tende a funcionar. O Lucas como meia atacante pela direita, fazendo a diagonal que ele gosta para bater para gol, e o Oscar como meia de articulação, vindo também da esquerda para dentro, onde ele gosta de jogar. Ofensivamente, eu acho que essa formação pode funcionar na equipe do São Paulo, privilegiando características desses 3 jogadores. Agora, a grande questão é, isso vai funcionar quando o São Paulo não tiver a bola? Eu acho que esse vai ser o grande dilema do Zubeldia como técnico do São Paulo. Se for este desenho, sem a bola, o São Paulo voltaria num 4-4-2 também, mas em 2 linhas de 4. Para o Lucas voltar e ajudar o Igor Vinícius é até algo que ele já fez bastante na carreira e no próprio São Paulo. Mas aqui eu tenho um pouco mais de dúvida. Como é que o Oscar vai ajudar a fazer essa volta? Ou será que outro posicionamento pode acontecer para o Oscar ser menos sacrificado? Acho que essa é a grande questão para fazer com que estes 4 jogadores, Luciano, Calleri, Oscar e Lucas, trabalhem juntos na equipe do São Paulo. Outra alternativa que o Zubeldia tem é, se por um acaso um dos 4 for sacrificado, me parece elementar que em condições normais o Luciano é o principal candidato. E aí ele tem, por exemplo, o Ferreirinha para jogar no lugar do Luciano, e aí muda um pouco o desenho da equipe. Aí vai para um 4-3-3 ou 4-2-3-1, com o Ferreira aberto por um lado, Lucas aberto por outro, o Oscar como meia central e o Calleri como centroavante. É até melhor para o Oscar, no meu entendimento, esse desenho, mas o Luciano perderia espaço. Outra alternativa é o William Gomes, jogador da base do São Paulo, com bastante qualidade, porque o Ferreira não foi um jogador muito regular, que também pode oferecer este desenho, né? São possibilidades que o São Paulo tem para montar, que o Zubeldia tem para montar o São Paulo com o Oscar contratado. Oscar e Lucas, em condições normais, evidentemente serão titulares do São Paulo. Marcelo. É isso, André. Oscar e o Lucas, eles jogam como titulares, já entram e já têm as suas vagas? Teoricamente, sim. Vai funcionar ou não na medida em que eles forem capazes de se complementar, né? É possível que a presença de um jogador como o Oscar, porque o futebol funciona muito assim, torne mais simples a convivência do Lucas dentro do campo, eventualmente jogando como ele prefere, justamente por causa dessa companhia.
Num plano sem Oscar, ou seja, durante o ano de 2024, a discussão durante boa parte da temporada, ela esteve baseada numa grande manchete. O Lucas, pelo meio, faz o time ser melhor e joga melhor. Para isso acontecer, alguém perde o lugar. Esse alguém, na maioria das vezes, foi o Luciano, a ponto do Luciano cogitar sair do São Paulo, aquela coisa toda que eu acho que foi um exagero da parte dele. No momento em que o time se reforça e recebe, é claro que quando ele falou isso, o Oscar não tinha sido contratado ainda, mas no momento em que o time está pronto, pelo menos em termos de nomes, para dar um passo à frente em relação ao que fez, ele precisa, eu pelo menos vejo assim, gostar desse cenário e entender como ele pode participar. Você não tem tudo o que você quer sempre. No futebol só jogam 11. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que a chegada do Oscar aparentemente pode tornar mais difícil a briga para jogar, já que o Oscar estará em campo, né? A não ser que ele fisicamente, pelo menos no início, não tenha as melhores condições. Mas o tipo de jogador que ele é, isso pode parecer contraditório, mas o futebol é muito assim, pode oferecer essas interações, muita movimentação, jogadores que se complementam. Isso pode acontecer com o Lucas, pode acontecer com o Luciano também. Eu acho que é um pouco de obrigação de um treinador, o Zubeldia ou quem quer que fosse, tentar ao máximo escalar o São Paulo com a melhor qualidade possível em relação ao que ele tem no elenco. E isso significa colocar esses 4 jogadores em campo, pelo menos trabalhar isso em treinamento para fazer o máximo de esforço para tornar possível. Nosso assunto agora é o Corinthians, dia de reapresentação. Na verdade, foi ontem o dia de reapresentação do elenco, mas teve jogador com a sua renovação até o fim do ano. Mas tem um monte de jogador que nunca jogou nada no São Paulo. Orejuela, que ainda não fechou a rescisão, né? O Mendes, o Liseiro, que em algum momento ele foi importante, mas, enfim... eu acho que é um cenário um pouco catastrófico demais, entendendo que já no meio do ano, ou no mais tardar, no início do ano que vem, o São Paulo vai ter mais fôlego para buscar jogadores, né, investir no futebol. Ontem o São Paulo jogou pela Copinha, ganhou de 7-0 do Picos do Piauí, jogou bem, assistiu o jogo inteiro, jogou bem o São Paulo. Além do Rian Francisco, que para variar fez 2 gols, e aliás um belo gol que ele fez, ele dá um drible e já finaliza com o pé esquerdo. O menino parece que conhece, sabe? O cara é do ramo. Não sei se vai virar jogador, mas é um cara interessante. E quem jogou muito bem foi o Hugo, que é um dos caras que o Zubeldia está de olho aí. Volante ali, joga bem, sai jogando. O Zubeldia tá gostando do que ele está vendo. E tem as duas coisas acontecendo, né? O Enzo Dias chega, ele já vai lá para os Estados Unidos, deve ser incorporado ao elenco. Galopo saindo, esse rendeu muito pouco no São Paulo, o Vessa. O São Paulo tem um desafio, né? Até falando com o Tironi antes do programa, eu falei, o Corinthians joga dia 16, quinta-feira, Campeonato Paulista, lá em Bragança e tal. Aí ele lembrou, falou, o São Paulo ainda não, porque vai jogar, pega o Cruzeiro, né? Então... Dia 15, na quarta-feira. Na quarta, então todo mundo com aquela expectativa até de ver qual vai ser desse Cruzeiro. E aí você já tem um enorme desafio ali para o São Paulo no começo do ano. Não foram perdas muito consideráveis, vocês têm razão. Nestor, Araújo, a galera toda que estava sendo menos utilizada. O problema todo é que vários dos jogadores do São Paulo, isso eu acho que é um negócio preocupante, vários dos jogadores do São Paulo, pela idade avançada, esses caras estão uma temporada mais velhos. Então, e eu tô com muito isso na minha cabeça, porque no caso do Corinthians, isso fez muita diferença. Os caras quando chegam, Juliano, Renato Augusto, Paulinho, Will, essa galera que chegou em 21, cara, em 22 eles já não foram a mesma coisa e 23 menos ainda. E é incrível, parece que não, mas quando você já está acima de 30 anos, qualquer ano que, sei lá, de 22 para 23 não muda muito, 23 para 24 não muda. Enfim, para o jogador profissional não muda. Mas a partir de 30, 31 anos... Cada ano que passa ele fica mais velho. Cada ano fica mais difícil, o corpo sente mais, você tem mais dificuldade. Então, eu entendo que as perdas não foram tecnicamente tão grandes,
Mas os veteranos vão estar essa outra temporada, então o seu Lucas, seu Luciano, jogadores que estão... o volante, o Luiz Guilherme... Oh, meu Deus. O que veio da Arábia? Volante. Quem? O volante, o Luiz. Luiz Gustavo? Luiz Gustavo, perdão. Enfim, toda essa galera já vai ter um ano mais velho, o corpo já vai sentir um pouco mais. Então, acho que isso São Paulo tem que ficar esperto. Num calendário normal de 70, 74 partidas, eu acho que isso daí, em determinado momento, vai pedir, a conta vai chegar. Se fosse um calendário mais tranquilo, eu acho que esse elenco daria conta tranquilamente do riscado ali, um cenário como a do Santos, o ano passado, 50 jogos. Uma das maiores preocupações do nosso querido Arnaldo, que hoje não está aqui, são os volantes, né? Ou a volância. Que coisa horrorosa esse termo, né? Não é feio. Volância. Toma um remedinho para enjoo, né? Com volância. Que são 4 volantes muito bons, cara. Sim. Certo? Ninguém saia, né? Então, aí estamos falando. Agora tem esse Hugo, bom jogador. Então, tem que ver os dois titulares, qual vai ser a condição física deles. Vamos falar. O Alisson já voltou, né? O Alisson já voltou. Então, o nível, quando vai ser o nível mais alto dele? O Bobadilha, que é um jogador interessante. O Alisson e o Pablo Maia. Né? Exato, estou citando os 4. O Pablo Maia, que esse para mim é a minha incógnita, porque a contusão dele foi grave. A gente não sabe quando ele vai reatingir a forma, como ele vai voltar. Mas se você incorpora o Hugo e ainda tem o argentino, né? Que tá lá, como é o nome dele? Que veio... Santiago Santilongo. Você tem 6 volantes. E ainda tem o outro. Para 2 vagas. O Marcos Antônio. O Marcos Antônio... É um pouquinho mais, mas também tem o Marcos Antônio. Cara, então assim, acho que se pintou um cenário um pouco catastrófico. Eu acho que a diretoria... Os zagueiros são bons, do meio para frente o time define bem. Tem um mérito legal que é atacar o buraco que estava lá. É a lateral esquerda, eu vou atacar esse buraco aqui. Isso é um mérito. Não está pensando no outro atacante ou no outro lateral direito, no outro volante, não. Onde que é o meu buraco? Você está com um buraco na lateral esquerda, um absurdo. Eu vou para cima de 2 e vou tentar os 2 e resolvo. Isso eu acho que é um mérito mesmo, assim, não está meio desfocada em outras posições e outros assuntos. Deu 2 tiros, né? O tiro no Oscar, acertou, foi o Oscar. Tem aquela história, não sabemos como vai estar, mas está lá. E a lateral esquerda. Tem a lateral direita, que é talvez uma outra questão do São Paulo. Tem um ponto que você sempre ressalta, Massini, que vai ser uma incógnita, não sabemos como vai ser. O calendário do São Paulo ainda vai estar recheado com esse torneio aí. Vai jogar com o Cruzeiro, vai jogar com o São Paulo. A pré-temporada foi feita aqui, vai ser feita uma parte lá, depois vai voltar no meio do caminho para o meio do Campeonato Paulista. Também não é simples o que o São Paulo pretendeu fazer. Claro que ele foi pego de surpresa com a antecipação do começo da temporada, mas é como está. Diferentemente de outros clubes, do Flamengo, por exemplo, se o Flamengo jogar com o time reserva a fase inicial inteira do Campeonato Estadual, não vai mudar a cotação do dólar e vai passar. Aqui o buraco é mais embaixo, né? Esse é o perigo do estadual de São Paulo, né? Que entrega 44 milhões. Tem outros 3 times grandes, mais o Bragantino, são 5, mais o Mirassol, que é de primeira divisão, mais o Novo Horizontino, que quase subiu. Então, se você vacilar, você fica fora, né? O Santos brigou para não cair no Paulista, quase caiu, né? São Paulo e Corinthians não fizeram parte dos 4 classificados. Então, eu falei sobre isso ontem no nosso programa no YouTube e vou repetir aqui. O problema me parece mais ser a expectativa do torcedor, o fato do torcedor já estar com a viola um pouco cheia, né? De tanto tempo que o São Paulo não consegue ser protagonista no futebol brasileiro. Depois do título da Copa do Brasil, parece que voltou aquela coisa, o São Paulo vai. Então, me parece que esse que é o problema. A pré-temporada lá fora, talvez eu esteja equivocado, mas é o que eu aprendi, então eu tenho que falar o que eu aprendi. Pré-temporada, você precisa de 3 coisas.